Olá, começamos o programa Janela Aberta e hoje vamos falar sobre a importância dos cuidados da saúde mental. Infelizmente, Diácono Theo Cruz não pôde estar presente aqui com vocês, mas eu estou aqui para a gente conversar sobre esse tema e repassar todas as informações. E para a gente conversar sobre saúde mental, eu recebo aqui no estúdio o professor Leandro Passarinho, ele que é psicólogo e coordenador do curso de pós-graduação da Universidade Federal do Pará. Obrigada, professor, pela sua presença. Nos tempos que a gente vive, eu acho que é importante a gente começar falando sobre como se evidenciou a importância de se cuidar da saúde mental, né? Antes, existia um certo preconceito, um tabu em torno da saúde mental? Sim, Larissa, obrigado pelo convite. E, infelizmente, a saúde mental ela ainda é um tabu, principalmente porque ela habita a invisibilidade das patologias da nossa vida. Então, como ela não é visível, como ela não está aparente, infelizmente, as pessoas demoram muito para pedir ajuda e para identificar os seus problemas relacionados à saúde mental. O que a gente percebe é uma luta muito forte contra, inclusive, esse sentimento, essa fragilidade que é uma fragilidade humana. Ou seja, a própria pessoa não sabe identificar, não sabe entender o que ela está passando, né? Ela é uma vítima, sofre preconceito, mas ela mesma se martiriza por isso. Sim, as pessoas na nossa cultura, elas imaginam que todos os problemas relacionados à saúde mental são sinônimos de fraqueza, são sinônimos de incompetência, de incapacidade. Mas a gente precisa lembrar que o sofrimento, ele faz parte da vida humana. Não existe vida sem sofrimento. A grande questão é como nós estamos lidando com esse sofrimento, que às vezes ele passa tão despercebido que ele se torna um sofrimento patológico e isso pode afetar a vida das pessoas, né? A nossa própria dinâmica de vida. E quando a gente fala, professor, do preconceito, ainda tem aqueles que dizem, isso é falta de Deus no coração, né? Então, são inúmeros as situações que essa pessoa vive, como o senhor diz, de sofrimento. E aí, como fazer? Como pedir ajuda ou como identificar isso? Bom, é preciso entender que o sofrimento, ele, principalmente no mundo que a gente vive hoje, um mundo muito competitivo, individualista, as mídias e as tecnologias digitais, trazendo muito conflito, muita violência. Isso tem feito com que a violência tenha se tornado algo natural da nossa cultura. E o sofrimento passou a ser um comportamento natural. E isso é muito perigoso. Quando a tristeza, ela passa a habitar a vida e quando a gente percebe que a alegria, ao invés de ser predominante na vida, ela se torna escassa. Então, uma vida muito triste não é uma vida natural, mas, infelizmente, o que a gente percebe hoje é que os noticiários, a dinâmica da vida, a nossa própria existência está muito mais voltada para o interesse da violência e do sofrimento do que da alegria. E aí, professor, ainda entra aquela questão que hoje em dia vivemos uma vida altamente expositiva. As redes sociais estão aí. Então, quando o senhor fala dessa questão da competitividade, eu quero ser como o outro, como aquela mulher, como aquela família, como aquele professor. E quando eu não consigo, isso me machuca, isso me maltrata. Sim, nós vivemos uma autocobrança muito grande, né? E essa autocobrança gera autopunições, porque à medida que a gente começa a projetar a nossa vida a partir do vizinho, do outro, a criar modelos de felicidade ou modelos de buscas dessa felicidade, a gente se esquece da nossa identidade, da nossa subjetividade, porque não existe vida igual, né? Nós temos, cada um de nós, as nossas buscas, os nossos sonhos e a nossa personalidade. Agora, infelizmente, o próprio ritmo de vida que nós vivemos e agora com o boom das redes sociais, essa vida virou vitrine. E aí essa vitrine costuma seduzir muitas pessoas, tentando mostrar que a vida pode ser perfeita. E não existe perfeição.
A vida, ela é uma vida com tudo que ela tem em torno. Ela tem as suas dificuldades, seus conflitos, os seus sofrimentos. Então, quando a gente olha uma foto e a gente pensa que a família é uma família perfeita, que não tem briga, que não tem necessidade, que não passa por nenhuma dificuldade, isso é ilusório, porque toda a vida tem as suas dificuldades. E aí, professor, nesse contexto surge a pandemia para trazer mais prejuízos, né, a toda essa cobrança que já existia, a todo esse sofrimento mental, essa competitividade. Como que a pandemia vem agravar isso? A pandemia, eu costumo dizer que a pandemia, ela deu publicidade para isso, né, Larissa? Infelizmente, o nosso país e o mundo precisou de uma pandemia para perceber o valor da saúde mental. O quanto que custa a saúde mental na vida das pessoas, né? Então, essa falta de investimento no lazer, né? Na cultura, na educação, na saúde, nos direitos básicos da vida, tem afetado diariamente a nossa saúde mental. Então, ligar a televisão e ver o nível de desemprego, o nível de violência, o nível de medo e pânico que as pessoas vivem no Brasil e no mundo, perceber o quanto que nós deixamos de investir na nossa saúde mental. E hoje as nossas clínicas estão lotadas, né? De transtornos de ansiedade, transtorno do pânico, ansiedade, depressão e, infelizmente, ideações suicidas. Então, os transtornos mentais, eles estão sendo o grande problema da pós-modernidade, exatamente pela falta de investimento. Porque quando a gente pensa em saúde mental, às vezes a gente acredita que a saúde mental é só o consultório, o hospital e a clínica. Mas a saúde mental, ela depende de todo um aparato de vida, de educação, de cultura, de lazer e principalmente de uma cultura do afeto, né? A promoção do afeto. Ou seja, professor, nos leva a refletir por que existe tanto preconceito em torno da saúde mental. É uma construção histórica, é algo que as pessoas trouxeram no decorrer dos anos, por isso não acreditam, por isso desmistificam, fazem o outro sofrer tanto. Sim, a gente vive uma cultura da competitividade, da polarização e da violência. E isso tem abalos enormes na nossa saúde mental. Nós vivemos num país onde a competitividade, a polarização se transforma numa violência gratuita e isso se tornou banal, né? Nós estamos naturalizando esse tipo de coisa. A violência passou a ser uma coisa natural da vida, quando que, na verdade, ela não é. Nós não nascemos para ser infelizes, para sermos violentos e para agredir os outros. Nós nascemos para ser felizes e livres. Então, nós estamos esquecendo dessa premissa básica, que é uma premissa humana, que é viver a vida com muito amor, com muito afeto, com muita liberdade, respeitando os limites do outro e respeitando a individualidade do outro. E aí a gente reflete a questão da pandemia, de quantas famílias, casais ficaram presos, né, em casa, necessariamente, e aumentou tanto a agressão contra a mulher, contra a criança, contra os idosos, porque se estavam, né, confinados naquele ambiente, todos sob uma grande pressão psicológica devido imposta, né, pela Covid-19, e esses casos vieram à tona. Sim, e essa cultura da violência, ela já está chegando dentro de casa, né? Infelizmente, as estatísticas mostram que as violências, elas têm crescido muito no ambiente intrafamiliar. E a pandemia, ela exponenciou isso. Violência contra os idosos, contra as mulheres, né? Contra os animais. Então, esse nível de violência mostra o quanto que nós estamos acreditando que a violência resolve tudo, que o nosso comportamento violento, ele está se tornando um comportamento evidente na nossa vida cotidiana. E mais do que isso, Larissa, o que é mais preocupante de tudo isso é a incapacidade da convivência, de viver com. Então, você percebe que hoje, quando você isola pessoas, quando você coloca pessoas
num ambiente restrito e por muito tempo, você vai gerar violência. Então, isso significa que a convivência ela está sendo um desafio, está sendo uma coisa problemática para todo mundo. E como as pessoas podem entender, professor, essa relação entre o meu comportamento violento e a minha saúde mental? Quer dizer que aquele agressor, aquele ator passível de violência, ele tem algum distúrbio também, algum desequilíbrio relacionado à sua saúde mental? Sim, estudos demonstram que quem tem um comportamento violento e agressivo exacerbado é porque se familiarizou com isso, se acostumou dentro de casa, fora dela, né? Absorveu esse comportamento para si. Então, pessoas violentas são pessoas que vieram de famílias violentas, que estão em bairros violentos, que acreditam que a violência ela resolve problemas, né? Que esse é o canal de desenvolver, de fechar os seus ciclos, né? De enfrentar os seus problemas pela violência. Então, para você ter uma ideia, a violência doméstica, que é uma coisa perigosíssima e preocupante no nosso país, principalmente a violência contra as mulheres, ela mostra que os agressores vêm de famílias agressoras, né? Que se acostumaram a ver suas mães apanhando, suas irmãs apanhando, mulheres apanhando. Então, acreditam que o amor se transfere pela violência e acreditam que a violência é uma forma de amar. Então, isso é muito preocupante. E a gente lembra que estamos falando da violência física, da agressão, sim, mas a violência física, ela teve um início na violência psicológica, né? Naquele domínio sobre a moral, sobre o valor. Sim. O que nós percebemos hoje nessa violência psicológica é uma necessidade de controle sobre o outro. Então, nós vivemos uma sociedade onde nós temos que ser os melhores, os mais em tudo, e para isso, para a gente se considerar e satisfazer esse complexo de superioridade, a gente precisa controlar, subjugar e, às vezes, violentar o outro. Então, isso é muito perigoso, porque a gente percebe isso até no comportamento infantil, a forma como as crianças hoje sentem a necessidade de controlar, de dominar, né? De manipular os outros, mas isso é reflexo da nossa cultura, né? Como eu falei, ninguém nasce assim. Nós somos transformados nesse protótipo, né? De dominação e de controle. E aí vale a atenção das famílias de como eu estou formando aquela criança dentro do meu lar. O que aquela criança está observando, né? É o comportamento, de repente, agressivo de um pai, de uma avó, de uma própria babá. E aí ela vai crescer um adulto já potencialmente violento. Sim, aqui a gente faz um parêntese muito especial para a educação. A educação, ela tem um papel fundamental na formação e no desenvolvimento da personalidade. Então, desde a tenra infância, desde a primeira infância, é muito importante ensinar para as crianças os limites, até onde nós podemos ir e, o mais importante disso, fazer com que a criança aceite o não, porque nem sempre na vida a gente vai ter o sim. A gente precisa ter o não e a gente precisa formar na personalidade da criança a autonomia, a responsabilidade e a ética, que é o respeito pelo outro. Com certeza. Professor, a gente vai continuar conversando, porque o nosso papo está muito bom. Estamos falando sobre saúde mental, sobre como os nossos comportamentos, sobre como os nossos valores históricos interferem aí no futuro e no mundo em que a gente está vivendo. O programa Janela Aberta, ele volta já. Nós vamos para um breve apoio cultural e voltamos já. Olá, voltamos com o programa Janela Aberta. Hoje estamos conversando sobre a importância da saúde mental. E na nossa conversa nós recebemos o professor Leandro Passarinho, ele que é coordenador do curso de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal do Pará.
Professor, estávamos falando sobre comportamentos, sobre como a saúde mental ela influencia nisso tudo, no bem-estar, na qualidade de vida das pessoas. E agora eu gostaria de falar com o senhor sobre a pandemia e os nossos profissionais da saúde, né? As nossas famílias do mundo inteiro buscaram o confinamento para se proteger do vírus, mas aqueles que estavam na linha de frente não tiveram essa mesma oportunidade porque tiveram que combater, né? Tratar da saúde das pessoas. Eles foram os principais afetados pela pandemia? Sim, Larissa. Agora, nesse momento, é que nós estamos conseguindo elaborar o que nós passamos naquele turbilhão do cuidado no ano passado. Então, ano passado, um ano crítico em relação ao enfrentamento da pandemia, e os profissionais de saúde, eles não tiveram tempo para se preparar para isso. Nós não tivemos esse tempo. Nós tivemos que arregaçar as mangas e enfrentar a pandemia e oferecer o nosso cuidado. Mas agora, nesse momento, passado um ano, nós estamos vendo as sequelas de tudo isso, né? De pânico. Em relação à saúde mental, nós temos ainda muitos profissionais que estão afastados com sequelas da Covid, que não são sequelas só neuropsicológicas, são sequelas do sofrimento psíquico, do sentimento, de psicopatologias, né, principalmente de ansiedade e pânico pós-Covid. Então, tem uma coisa que a gente ainda não consegue dimensionar, que são os efeitos da Covid na saúde mental. Mas os profissionais de saúde, e eu me enquadro nisso, como profissional de cuidado, que esteve nesse cuidado lá no Hospital Barros Barreto, inclusive, nós tivemos que enfrentar tudo isso e administrar os nossos sentimentos, né? Porque o problema da Covid, Larissa, é porque não afetou só a nós, afetou a nossa família. Então, a ideia e a possibilidade de você levar o vírus para dentro da sua casa, isso foi muito estarrecedor, porque isso fez com que a gente se afastasse da nossa rede de cuidado. Então, nós ficamos sozinhos e acabamos criando, hoje nós percebemos isso, um círculo de cuidado interno, onde um cuidou do outro, e agora a gente está começando a dimensionar mais isso. Mas eu também queria lembrar dos profissionais da necessidade básica, né? Que foram os profissionais entregadores, garis, porteiros, motoristas de aplicativo, motorista de táxi, que também foram profissionais extremamente importantes nessa rede de cuidado, que embora eles não estivessem lá na saúde, mas eles também não pararam de trabalhar. Então, vocês, profissionais da comunicação, então, assim, houve toda uma gama de profissionais que estiveram em contato direto com esse vírus e com esse pânico e que tiveram que criar individualmente estratégias defensivas e tiveram que desenvolver um autocuidado em relação à sua saúde mental. Isso foi interessante porque mostra que nós também temos essa capacidade de autocuidado. Isso é importante para a saúde mental. E o senhor viu isso de perto pela atuação dentro do Hospital Barros Barreto. O senhor pode exemplificar para a gente alguns dos profissionais, como eles conseguiram lidar com tudo isso, criar essa estratégia de defesa? Sim, no hospital, no Barros, foi muito legal nós percebemos o papel da equipe multidisciplinar. É muito importante pensar que o hospital ele só funciona num coletivo, um depende do outro. Então, não existe só o cuidado com os usuários, existe também o cuidado com a equipe. Então, eu queria destacar o papel da equipe do Serviço de Psicologia do Hospital Barros Barreto, que há 40 anos vem desenvolvendo um papel importantíssimo no cuidado dos usuários e na saúde do trabalhador, dos profissionais de saúde. Então, muitas pessoas adoeceram, muitas pessoas se afastaram, mas a ideia de sentimento de equipe, de saber que poderia contar um com o outro, e mais do que isso, o retorno ao trabalho, saber que ao retornar, você também vai ser cuidado e que você também vai contar com outros cuidados, isso foi fundamental dentro do hospital.
E aí, professor, entra aquela questão que muitas pessoas desconhecem, que o profissional da psicologia ou o profissional terapeuta, ele também tem um acompanhamento para que ele possa seguir nessa jornada, porque vocês, como médicos, como padres, são pessoas comuns, como nós, como mães de famílias, como jornalistas, enfim, todas as outras profissões. Então, vocês também têm esse cuidado, fazem esse acompanhamento além do seu trabalho. Claro, é aquela velha pergunta, né? Quem cuida do cuidador? Então, nós precisamos investir no nosso cuidado, no nosso autocuidado. Nós precisamos de suporte profissional, porque não é fácil, Larissa, viver a dinâmica de um hospital, viver uma dinâmica de processos de adoecimento, de luto e de morte, inclusive de colegas de profissão. Então, para elaborar tudo isso, nós também precisamos desse suporte, que não é só o suporte profissional, suporte religioso, suporte familiar, o suporte dos amigos. Então, essa rede de cuidado, ela é super importante para que a gente possa enfrentar os nossos adoecimentos. E é quando a gente reforça a necessidade de quebrar com esse ciclo de preconceito que as pessoas até hoje têm relacionados à saúde mental. E durante a pandemia, professor, diante desse quadro crítico, que surgiram várias iniciativas, vários laboratórios, várias juntas de profissionais, criando um mecanismo para ajudar essas pessoas a lidar com toda essa situação. Sim, foi muito interessante em Belém o movimento que se construiu de cuidado em saúde mental a partir das instituições, né, e das parcerias. No caso da UFPA, nós montamos uma clínica virtual de psicologia, o programa de pós-graduação junto com a Faculdade de Psicologia e parcerias com a SESMA e com a CESPA, nós criamos um serviço de acolhimento e estabilização emocional para toda a população do território do estado do Pará. E aí outras iniciativas também e online, né, professor, para poder manter aquele cuidado, né? Eu ofereço o cuidado a você, mas eu também tenho que ter a minha proteção para poder continuar aquele serviço. Até hoje se mantém esse trabalho da clínica da UFPA? Sim, a ideia, Larissa, era fazer uma clínica que desse um suporte para a pandemia. Mas a clínica, ela se tornou algo tão grande, que foi exatamente o que você falou no início. Ela trouxe tudo aquilo que estava escondido de demandas da saúde mental. E por ser um serviço gratuito e direto, até hoje nós temos uma procura muito grande, não só de alunos e professores e servidores da universidade, como de toda a população paraense, inclusive nós temos um serviço para a população quilombola e para a população indígena, que é coordenado pela professora Eunice Guedes. Então, assim, a universidade, nós percebemos que nós precisávamos oferecer esse cuidado para a nossa população, principalmente porque, infelizmente, nem todo mundo tem acesso a um serviço psicológico. Isso é o que dá mais tristeza para todos nós, né? Às vezes acaba sendo um serviço de elite, que nem toda a população. O que me impressionou muito, e eu que já atuo no serviço clínico há mais de 20 anos, foi receber pessoas que disseram que nunca tinham sido atendidas por um psicólogo. Então, eu atendi muitos idosos, atendi mais de 600 idosos, e a maioria deles diziam isso: nossa, eu estou muito feliz porque eu nunca fui atendido por um psicólogo. Então, isso me impressionou muito e me fez refletir o quanto que nós precisamos ainda levar o serviço de psicologia para a população. Porque, o senhor me corrija se eu estiver errada, os planos de saúde não incluem o serviço psicológico, né? É algo por fora, é algo particular. Existe no Brasil essa, entre aspas, falta de valorização do trabalho do profissional da área da psicologia neste sentido de valorizar a saúde mental, dar a devida importância para esse cuidado? Como a saúde mental, Larissa, ela é uma fatia muito invisibilizada, né, em torno das práticas de saúde, os profissionais da saúde mental, eles também vivem esse estigma. Então, não só nós, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros e todas as pessoas que têm especializações em saúde mental são pessoas tidas como
médicos e profissionais que cuidam de loucos, de pessoas que não têm uma sanidade mental, né? Então, isso faz com que toda a população tenha também uma restrição, um medo, né? Existe todo um estigma e um preconceito em relação a esse tipo de cuidado. Então, e isso, com a pandemia, se a pandemia trouxe algum benefício, e claro que a gente sabe que em todas as crises humanitárias a gente aprende e a gente tem que trazer, extrair alguma coisa de boa, é isso, é que a saúde mental ela não é luxo, ela não é um recurso de elite e ela é um direito básico para todo mundo. Todos nós precisamos de acesso à saúde mental. E ela não atinge somente aqueles de classes superiores, né, professor? Pela pandemia, o senhor verificou como o serviço da UFPE está sendo oferecido desde indígenas a quilombolas, a saúde mental, os prejuízos à saúde mental, elas atingem qualquer classe, qualquer raça, qualquer credo. Todos estamos passíveis a esses sofrimentos. Sim, a saúde mental, ela não tem cor, raça, credo, etnia, idade. Agora, o que é muito triste, Larissa, é porque, infelizmente, o que a gente recebe de demanda da saúde mental é num nível de adoecimento muito crítico. As pessoas, elas demoram muito para pedir ajuda e demoram muito para perceber e para se encorajar a buscar ajuda. Então, às vezes, a gente tem, inclusive, a perda da própria vida, que é o suicídio, que nós estamos agora no Setembro Amarelo, exatamente reforçando esse pacto que o Brasil fez em 2013 na luta e enfrentamento do suicídio, e nós precisamos lembrar que o suicídio é a segunda causa de maior mortalidade entre os jovens no Brasil e no mundo. Então, nós temos estatísticas muito altas em relação ao suicídio na juventude, e a juventude que é o futuro do nosso país. Então, e essas estatísticas, elas crescem cada vez mais e mostram que esse suicídio, se acontece na juventude, significa que as crianças não estão tendo uma infância com uma saúde mental adequada, e isso é muito preocupante. E como você falou, se esse jovem chegou ao ponto último, que é cometer o suicídio, é porque ele não teve aquele apoio lá atrás, aquele suporte familiar, profissional, para que ele não chegasse a isso, né? Sim, e a gente precisa lembrar para a população que a saúde mental, ela tem características, ela tem sintoma, ela produz comportamentos. Então, não é natural uma pessoa ficar triste o tempo inteiro, ela ficar isolada, ela não querer querer interagir e socializar e querer buscar coisas novas, principalmente em relação aos jovens. A gente tem que tomar muito cuidado quando os jovens, eles mudam de comportamento, quando eles se tornam muito tristes, muito isolados. Isso já é um sinal e um sintoma que ele precisa de carinho, precisa de afeto e precisa de cuidado. Com certeza. Professor, a gente vai continuar a nossa conversa e no próximo bloco vamos falar justamente sobre esses detalhes, como identificar esses casos relacionados à saúde mental, como ver que algo está errado, como ajudar, como tratar. A gente volta daqui a pouco, o Janela Aberta agora vai para um breve apoio cultural e voltamos já. Olá, voltamos com o programa Janela Aberta. Hoje estamos conversando sobre a importância dos cuidados da saúde mental. O diácono Theo Cruz não pôde estar presente hoje aqui com vocês, mas eu estou aqui para passar todas as informações sobre o nosso tema. Aqui no estúdio eu recebo o professor Leandro Passarinho, ele que é coordenador do curso de pós-graduação da UFPA. Professor, nós estávamos falando no último bloco sobre a questão do suicídio, que é quando a saúde mental ela está num grau, a crise, né, na saúde mental está num grau tão alto que a pessoa não vê alternativa e tira a sua própria vida. Como não deixar chegar a esse ponto? Como identificar que algo está errado com aquele amigo, com aquele avô, com aquele tio, com aquela criança mesmo? A saúde mental, essas crises psicológicas, elas podem acontecer na infância também? Podem. É importante falar sobre isso, Larissa. Não só neste mês,
é o mês de setembro, que é o mês emblemático da prevenção do suicídio. Mas, como eu falei anteriormente, o suicídio ele hoje é um problema de saúde pública. Ele vem crescendo cada vez mais, né? No Brasil e no mundo. O suicídio ele tem 3 fases muito distintas, né? Ele começa por a origem do suicídio. As pesquisas mostram que a falta do afeto, o desafeto e as práticas, né, de todas as emoções afetivas, familiares e sociais, elas vão fazer com que o sujeito ele se isole e ele comece a tentar se ajustar a esse mundo, né? Ele começa a perceber que ele é diferente, que ele não é igual, que ele tem problemas e ele começa a se afastar de tudo aquilo que, do ponto de vista do comportamento saudável, é feito. Então, quando uma pessoa ela tem um comportamento muito antissocial e quando ela tem um comportamento muito triste, isso já é um alerta que essa pessoa não está passando por uma vida saudável. Porque você imagina uma criança triste. A criança ela é alegre, ela nasce alegre. A criança ela nasce... Como é que a criança se expressa? Pela brincadeira. Então, se uma criança ela é antissocial, ela é isolada e ela é triste, isso já é um alerta. E se ela não for tratada, Larissa, ela vai se transformar num adolescente triste, num adulto triste. Então, o suicídio, as pessoas acham que o suicídio ele acontece naquele momento com a pessoa, mas na verdade ele vem de uma história de muita carência afetiva, de muito desafeto, né? Infelizmente, a gente tem percebido que os afetos eles têm se afastado do cotidiano das famílias. Existe um autor que eu gosto muito, que é um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que ele escreveu muito sobre a modernidade líquida, sobre o amor líquido, e ele diz o seguinte: nós vivemos uma sociedade onde nós falamos mais dos afetos do que praticamos. E isso é fato, porque nós colocamos textos lindos nas redes sociais, nós falamos para os outros, mas na hora da prática social, cadê eu te amo, sabe? Cadê você é importante para a minha vida? Vamos conversar, estou com saudade de você. Quer dizer, um beijo, um abraço. Quer dizer, são tantas práticas que fazem toda uma diferença. E no Brasil tem um aspecto muito voltado para a prevenção, para o suicídio nos jovens, que é o bullying na escola. Nós precisamos falar mais sobre isso, não só na escola, nas redes sociais e na vida. Aquele apelido, aquela brincadeira de mau gosto que se transforma numa violência que afeta a autoestima daquela pessoa e que pode impactar no futuro suicídio. Quer dizer, aquele apelido que você cria para o outro, né, que você acha que não vai trazer nenhum mal-estar, isso afeta muito a autoimagem, isso gera autopunição, isso gera autocobrança e isso pode desenvolver ideação suicida. E por isso a gente tem, professor, tanta causa de suicídio entre jovens em idade escolar, né? Porque dentro daquele ambiente ele não se vê identificado e se vê recriminado, né? Ah, eles me apelidam, então eles não gostam de mim, eu não me enquadro naquele contexto. E ele não, em casa, por não ter um suporte familiar adequado, um tratamento profissional, ele acaba chegando ao extremo, né? Isso, essa rede, o suicídio ele mostra, Larissa, que nós estamos falhando no nosso suporte afetivo. E esse suporte afetivo, ele é uma rede. Família, religiosidade, escola, sociedade, cultura. Então, se alguma coisa não está dando certo, isso pode estimular a práticas e ideações suicidas, né? Então, a gente percebe que essa carência afetiva, ela vem de algum lugar. Às vezes vem da família, às vezes vem da sociedade, às vezes vem da escola e às vezes vem da própria cultura, né? E do ambiente que a pessoa está impregnado. Nós vivemos um mundo muito tecnológico, um mundo muito
midiático, um mundo muito ausente das práticas afetivas. Isso significa dizer, Larissa, que com a ideia de rede social, nós criamos a sensação de que nós temos muitos amigos e que nós temos muitos contatos. Mas, na maioria das vezes, você volta para casa e você está sozinho. E você não tem ninguém para lhe dar um beijo, um abraço e para lhe dar um sorriso. Então, a gente precisa entender o valor do sorriso, o valor do abraço, o valor dos afetos e o valor da presença. E quando a gente fala a nível de terceira idade, por exemplo, os nossos idosos, eles não estão tão ligados à rede social, mas eles também são acometidos por essa fase de sofrimento, né? A família acha, é normal, porque ele atingiu certa idade, fica naquele comportamento mais isolado, mais restrito, mas não, pode se identificar que ele está num adoecimento, né? No sofrimento mental. O idoso, ele já passa por questões biológicas que afetam o psicológico, né? Que nós chamamos, inclusive, de doenças psicossomáticas. A perda de função biológica, a perda da atividade, a perda da autonomia e algumas incapacidades já vão trazer os sintomas depressivos, que já aparecem nessa fase da idade. Mas se esses sintomas não forem tratados, ou se eles não tiverem esse apoio, esse acolhimento, eles podem se transformar numa depressão profunda. Se a família começa a olhar para o idoso como alguém incapaz, que não merece atenção, que não merece de cuidado, que não merece de atividade e rotina, e abandona esse idoso, o idoso ele deprime e ele vai, infelizmente, adoecer e, inclusive, se suicidar na maioria das vezes. Por quê? Porque ele acha que ele é um fardo, que ele é um peso para a família, que a família não gosta mais dele. Então, nós precisamos falar muito sobre saúde mental do idoso, porque, inclusive, na pandemia, foi o maior alvo, a população que mais teve transtorno do pânico, medo. E eu, Larissa, eu adoro atender idoso. Eu trabalho com saúde do idoso, saúde mental do idoso, e sei que a qualidade de vida é possível para o idoso. O idoso hoje, ele tem capacidade de ter uma vida tranquila, de uma vida saudável, uma vida ativa. Existem muitos serviços para os idosos, inclusive de lazer, entretenimento, atividade física, terapia ocupacional. O idoso, nós temos que acabar com essa ideia de que o idoso, ele é um velhinho incapaz. Ele tem muita capacidade, é claro que ele vai viver a capacidade de acordo com os limites dele, mas ele tem a capacidade e o direito de viver e ser feliz. E agora, professor, eu vou lhe lançar um desafio da população, como prestar o auxílio, como o senhor mencionou, às vezes uma atitude, um sorriso, um beijo, mas aquilo não é cotidiano, certo? Principalmente com esse idoso que vive afastado ou com esse jovem. Mas como a família, o amigo, a rede de proteção consegue lidar com o preconceito que existe da própria vítima, né, da própria pessoa que se enquadra naquele sofrimento emocional em buscar ajuda, né? Vamos comigo, vamos até um psicólogo. Ah, não, é coisa de doido, né? Aquele senso comum que já existe. Sim. Eu não estou doido, no seu, sabe? Então existe esse preconceito, você quer oferecer ajuda, mas aquela pessoa não quer. Então é um trabalho complicado. E nós precisamos falar com a população de que nós vivemos uma vida em sociedade e nós jamais conseguiremos ter saúde mental sozinhos. Nós precisamos dessa rede, Larissa. É tão importante ter alguém que diga, eu lhe ajudo, eu lhe apoio, eu estou aqui, pode contar comigo, eu acredito em você. São palavras que fazem a diferença na vida de todos nós. Nós precisamos disso no nosso contato diário. É por isso que a solidão, ela é preocupante, principalmente nesse momento pandêmico. A ideia de você não ficar sozinho, de você não se isolar totalmente, e mesmo que seja pelas mídias e pelas tecnologias, a gente promover esse contato, esse vínculo afetivo. Uma coisa que a gente fez muito no hospital e que a gente faz até hoje são as teleconsultas.
as videoconsultas. Só de você ver, de você olhar para a pessoa, você saber que ela está bem e ela lhe retribuir com um sorriso, esse vínculo ele é muito importante para a nossa vida. Então, desde pequeno, nós precisamos desse apoio, nós precisamos desse acolhimento. E ele tem que se estender até o resto da vida. Então, nós precisamos de pessoas de suporte familiar, que nos apoie, que acredite na gente, que nos ajude a enfrentar os nossos problemas, que não são poucos. Todos nós sofremos, todos nós temos conflitos cotidianos na nossa vida, mas esses conflitos, eles são amenizados quando você tem esse suporte, quando você tem esse apoio. E a gente chama de acolhimento, Larissa, quando as pessoas, elas acolhem o outro totalmente. Porque um problema que a gente tem em relação à dor do outro é tentar julgar essa dor, tentar dimensionar. Ah, isso é pequeno, isso não é nada. A dor, ela é do outro. Então, só quem está sentindo é ele. Então, é ele que tem que dizer onde dói e quando dói e o tamanho da sua dor. Não procure julgar isso, procure ajudar. E diga sempre que você está aqui e leve-o para os profissionais e para essa rede de suporte. Família, igreja, serviços profissionais, a gente tem os CREAS, os CRAs, os CAPSes, nós temos a saúde pública, porque senão a gente também vai pensar que o atendimento psicológico é sempre um atendimento, como nós falamos, elitizado, caro, difícil. Mas hoje nós temos centros de atenção psicossociais muito importantes na nossa cidade, que fazem um trabalho belíssimo de acolhimento, né, nessas demandas, desde crianças, CAPSI, até os CAPS, adultos. E eu também tenho que lembrar que o crescimento de consumo de álcool e drogas e de medicamentos, né, Larissa? Eu sou professor de uma disciplina chamada psicofarmacologia e o meu pós-doutorado foi nessa área de medicalização. Então, eu percebi que na pandemia, infelizmente, o consumo de álcool, drogas, medicamentos, ansiolíticos, houve um crescimento muito grande e isso afeta o nosso comportamento, isso traz problemas para a nossa saúde física e mental, isso também precisa ser mais debatido. Professor, vamos divulgar, estamos na nossa reta final do programa. Sim. Esse serviço oferecido pela Universidade Federal do Pará, ele é completamente gratuito. Sim, é um serviço gratuito, nós criamos uma plataforma, Larissa, que é uma plataforma virtual, psicologiavirtual.ufpa.br. Ao acessá-la, você tem contato com todos os profissionais, psicólogos, e aqui eu preciso agradecer todos os voluntários, tanto da graduação, quanto da pós-graduação, quanto do nosso Conselho Regional de Psicologia, que nós temos uma parceria muito grande com o nosso CRP, então nós somos quase 60 psicólogos voluntários e ao acessar essa plataforma, você tem o nome, o CRP, o contato telefônico e o horário de atendimento desse profissional, que naquele momento estará pronto para lhe acolher e para lhe ajudar. Com certeza. Obrigada, professor, pelos seus esclarecimentos, pela sua participação, principalmente por esse serviço ofertado aí à nossa população. Conversamos aqui sobre a importância dos cuidados da saúde mental e esse serviço gratuito oferecido pela Universidade Federal do Pará. Eu agradeço a companhia de todos. Esperamos que em breve o Diácono Theo Cruz possa retornar aqui com vocês no Janela Aberta. Obrigada a todos. Esse foi o programa de hoje.